Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é um banco de dados. Eu estou mais preocupado em mostrar para vocês a diferença real entre o que é linguagem de banco de dados especificamente e o que é linguagem de programação dentro de um programa. Então para isso eu vou pegar um programa que eu fiz, vou mostrar para vocês ele funcionando, aí eu vou abrir o código-fonte dele e vou mostrar o que ali dentro é linguagem de programação, nesse caso estou usando PHP, e o que ali dentro é linguagem para banco de dados, nesse caso SQL, que faz acesso a um banco de dados Postgres. Então vou abrir esse código de fonte para vocês, para explicar o que é um banco de dados. Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui no programa que eu tenho como exemplo. É uma lista, um cadastro de pessoas. Então eu clico aqui em cadastrar, digito o nome, sobrenome e o sexo, clico em inserir e ele vai para uma página PHP que vai fazer o cadastro disso lá no banco de dados, onde a informação vai ficar armazenada. Aí quando eu volto para a tela inicial, eu listo os dados e tem lá a pessoa que eu acabei de inserir no banco de dados, aparece na minha lista. Eu posso clicar em alterar, e aí eu vou para a tela de alteração que traz os dados dessa pessoa que eu quero alterar e posso trocar. Por exemplo, eu tiro Santos e coloco Silva no sobrenome. E clico em alterar, ele faz a alteração do banco de dados e daí já mostra para mim o registro alterado. Eu posso fazer uma busca, por exemplo, buscar por as pessoas que têm o nome igual a Raquel. Aí ele vai lá, traz do banco de dados só aquilo que eu quero e mostra. Ou então eu posso ainda fazer uma busca mais detalhada, por exemplo, buscar alguém que tem alguma coisa na parte do nome, por exemplo, pessoas que têm a letra O na parte do nome. Aí ele retorna para mim só a pessoa que tem O, por exemplo, João, Pedro, Paulo, tá? Uma busca mais detalhada. Posso buscar por vários campos ao mesmo tempo, por exemplo, que seja do sexo feminino, ou que tenha sobrenome igual a X, Y. Então eu posso fazer várias consultas diversas aí nesse banco de dados. Aqui então, por exemplo, eu quero as pessoas que sejam do sexo feminino que tenham a letra Q no nome. Então essas duas condições têm que ser satisfeitas. Enfim, um programa de busca normal. E a função excluir, eu clico em excluir e a pessoa some do banco de dados, ela não aparece mais aí na minha lista. Então esse é o exemplo que eu estou usando de programa com banco de dados. Vamos entrar agora dentro do código-fonte para ver como é que esse programa interage com o banco de dados. Então vou abrir as duas telas aqui, o meu programa funcionando, vou abrir o código-fonte e também o banco de dados. Então aqui eu tenho uma lista, o programa forma essa lista com base nos dados lá no index.php que ele busca do banco de dados. Então deixa eu abrir esse programa index.php e veja que tem aqui todo um código em PHP e tem um comando específico que é o select * from pessoa. Esse select é um comando SQL de banco de dados que retorna um monte de informação e daí eu tenho um for each, um for que vai percorrendo e vai listando na tela tudo que veio do banco de dados. Eu coloco botõezinhos de excluir, alterar, faço o que eu quiser no programa. Vamos ver como é que é esse comando lá no banco de dados. Então aqui agora eu estou no php-admin, aliás, que é a interface do banco de dados. Eu executo o select e ele retorna para mim todos os dados. Então esse aqui é um comando de banco de dados que retorna todos os dados que estão registrados lá. É como se fosse uma planilha Excel que ele retorna. E com base então nesse comando select que o programa dá, ele traz os dados lá do banco de dados, aí eu tenho um for aqui que percorre, faz o que eu quiser com os dados. No caso eu escrevo uma lista na tela com botõezinhos que eu vou usar para excluir ou alterar a pessoa. Agora vamos para a parte de cadastro. O cadastro aqui é o cadastro formulário.php, no meu exemplo. O cadastro, esse primeiro passo do cadastro, não é necessariamente uma programação, é só uma página HTML que tem um formulário onde o usuário vai poder digitar as informações. E essas informações que eu vou inserir no banco de dados. Então eu tenho aqui um input type text para pôr nome, sobrenome, enfim, gera esse formulário aí. Aí se eu preencho as informações lá, o nome, o sobrenome da pessoa, e quando eu clicar em inserir, isso vai fazer um comando de insert no banco de dados. Aqui nesse programa aqui, ó, cadastro insert.php. Vamos dar uma olhada nesse cadastro insert.php.
Aqui já é um código PHP que faz um comando específico do banco de dados, que é o insert into. Isso aqui seria um dado lá na tabela. E aqui eu coloco 3 interrogações, e no lugar dessa interrogação eu pego a informação que o usuário digitou e jogo aqui e junto isso no comando e executo. Aí ele faz um insert no banco de dados e aquilo que foi digitado para o usuário vai ficar salvo para sempre lá na tabela do banco de dados. Então sempre que eu voltar para a tela de listar, no caso select asterisco, ele vai mostrar os dados, inclusive aquilo que já foi inserido recentemente. No caso, o teste 1 já aparece aí, porque foi feito um insert no banco de dados. Agora eu vou pegar esse comando insert só para vocês verem eu executando ele direto lá do banco de dados, não através do programa PHP. Então aqui na interface do banco de dados agora, que o usuário costuma não ver, né? Eu vou entrar aqui no banco de dados, que fica escondido do usuário, e vou executar um comando insert lá. Só que eu vou substituir essa interrogação, que seria o dado que o usuário preenche, e vou colocar alguma coisa meu mesmo aqui. Então o primeiro aqui no caso é o nome, vou colocar Márcio. O segundo valor, seguindo a ordem, é o sobrenome. Então vou inserir uma nova pessoa nesse banco de dados, nessa tabela específica. Márcio, sobrenome teste, e sexo M, de masculino. Vou selecionar só essa linha que eu quero executar, clico em executar e ele faz o insert com sucesso, ou seja, cadastrou essa pessoa lá no banco de dados. Vou consultar aqui, dentro do banco de dados ainda, e vejo que a pessoa está inserida lá no meu banco de dados. Agora eu vou lá no meu programa e vou atualizar essa página que lista e veja que o Márcio agora aparece, ou seja, tudo que está lá no banco de dados aparece aqui no meu programa. E agora eu vou fazer uma busca. Como que funciona a busca por dentro? Então eu digito, por exemplo, o nome da pessoa que eu quero buscar e clico em buscar. Isso vai lá para o buscar resultado.php. Vamos dar uma olhada nesse buscar resultado. Tem vários buscar que eu fiz nesse código. Nesse caso aqui, o mais simples, ele faz o quê? Um select asterisco from pessoa where. Então aqui tem uma condição. Então eu vou buscar lá do banco de dados, mas não tudo que está lá, só os registros que satisfaçam uma condição. Então vamos copiar aqui para o banco de dados e vamos executar aqui dentro do banco de dados para ver como é que funciona. Aqui nesse where eu quero somente as pessoas onde o nome seja igual, por exemplo, a Paulo. Aí se eu executar só essa linha, vamos ver o que o banco de dados vai retornar para mim. Seleciono essa linha, clico em executar, e ele não traz mais todos os dados da tabela, traz só um registro. Agora vamos aqui alterar um registro. Então quando eu clico em alterar, ele vai para o alterar formulário.php. Isso aqui também é um formulário conforme cadastrar, mas tem uma coisa a mais, tem um ID que eu passo, que eu preciso saber quem que eu vou alterar primeiro. Então vamos lá nesse programa aqui, ó. Quando eu clico em alterar, eu vou primeiro buscar todos os dados dessa pessoa que eu cliquei, que tem esse ID aqui especificamente. Então eu faço uma consulta como se fosse uma busca e trago somente aquela pessoa. Aí eu monto o formulário puxando todos os dados do banco de dados daquela pessoa, para que a pessoa que vai alterar, o usuário, consiga ver quais são as informações para ele conseguir mudar. Então se eu alterar alguma coisa aqui agora, que são as informações que vêm do banco de dados, quando eu clico em alterar, isso vai para uma outra página, PHP, que tem lá todo o seu código, e lá dentro vai ser executado um comando SQL específico, que é o comando de update. Então aqui, ó, ele prepara um comando de update na tabela pessoa, e ele vai alterar todos os registros, todas as colunas, vai alterar o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa e o sexo, mas somente daquela pessoa. Então aqui, no comando do update do banco de dados, tem um where, ou seja, altere todos esses valores, mas somente dessa pessoa aqui, senão corre o risco de se alterar do banco de dados inteiro. Então, veja aí que eu consigo alterar uma pessoa. E agora, por fim, excluir. Se eu clicar no botão excluir, ele chama o programa excluir e passa um ID. E lá ele vai fazer um comando de delete lá no banco de dados. Vamos ver como seria isso dentro do banco de dados. Eu executo o comando delete from pessoa, que é a tabela, onde o ID é igual a 7, por exemplo. Então, se eu executar esse comando, ele vai apagar da minha tabela lá no banco de dados essa pessoa. Então, se eu atualizar aqui no programa agora, veja que a pessoa que eu acabei de apagar lá no banco de dados sumiu aqui da minha tela.
Certo, gente? Então foi um vídeo bem rapidinho só para mostrar para vocês que um programa que tem um cadastro de alguma coisa, geralmente ele pode ser dividido em duas partes. Ele tem o código, por exemplo, um PHP, com toda a linguagem de programação, toda a lógica, e dentro dessa lógica são executados alguns comandos específicos de banco de dados, que é SQL. Esses comandos vão lá no banco de dados e, por exemplo, inserem uma informação lá, puxa os dados de lá, altera alguma informação. Tá? Essas informações que estão lá no banco de dados estão lá para sempre, ficam lá guardadas. Você pode apagar, desligar o computador, aliás, e a informação fica lá. Quando você ligar de novo, a informação está salva. E a parte do programa é toda a lógica de programação, regra de negócio, o que acontece quando você clica em algum botão, tudo isso aí é linguagem de programação. Os dados são a parte de banco de dados. Se você quiser ter acesso ao código-fonte, o link está aqui abaixo, eu coloquei no GitHub, é só você baixar, e daí você vai precisar configurar o seu ambiente, vai ter que instalar o Apache, PHP, o banco de dados Postgres, ou bibliotecas específicas como PDO, enfim, tem que configurar o seu ambiente, mas o código-fonte, se você quiser acessar, está disponível aí. Um abraço.